Olá, galera! Estamos estudando aqui os distúrbios hidroeletrolíticos, né? Estudamos aí no final do bloco passado a relação com alterações do sódio, do potássio, que são aí eletrólitos importantíssimos em relação à distribuição do nosso corpo, as alterações, as repercussões clínicas. A gente já viu questões envolvendo isso. Agora vamos começar aqui com o cálcio, tá? Que também tem repercussão nas questões, mas de menor intensidade em relação aos outros já vistos, beleza? Então, com relação ao cálcio, é essencial para a formação dos dentes, dos ossos e diversos outros tecidos. O cálcio ele também participa da coagulação sanguínea, na cascata de coagulação, quando o vaso sanguíneo ele é rompido, né, gerando aqui uma hemorragia, o cálcio ele participa na ativação dos fatores de coagulação. Primeiro a gente tem as plaquetas sendo atraídas pelos fatores de von Willebrand. Depois eu quero transformar o fibrinogênio em fibrina. Para essa fibrina aqui vir formando o coágulo maior e mais denso, tá? Para parar aquele sangramento. E dentro desse processo de transformar o fibrinogênio em fibrina, uma das etapas é com o uso do cálcio, tá? Além disso, o cálcio também participa da contração muscular, lá no retículo sarcoplasmático do sistema muscular. Então, a presença de pequenas quantidades de cálcio é essencial para manter o tônus da contração muscular, inclusive em relação aqui aos músculos relacionados às células do miocárdio. A deficiência do cálcio, que a gente chama de hipocalcemia, cuidado lá com o cálio do potássio, pode produzir efeitos semelhantes aos do excesso de potássio. O cálcio, então, em relação às suas funções, nós temos aqui participar do metabolismo ósseo, né, da formação óssea, faz parte da coagulação sanguínea e também faz parte aqui o cálcio da contração muscular. O estado aqui de normocalcemia, em relação a miligramas por decilitro, é de 9 a 11, tá? Quando a gente tem aqui a forma de medida diferenciada, a gente vai ter valores diferenciados também, tá? O valor do cálcio, ele não é cobrado muito em prova, não, mas é bom a gente saber mais ou menos quanto que é, né? Sódio a gente viu lá, 135 a 145 mais ou menos, né? O potássio 3,5 até 5, 4,5, e aí o sódio pode ser 9 a 11, 8,5 a 10, depende do laboratório, tá? A gente vai revisando isso aqui. IDECAN CBMDF 2017. A contração muscular ocorre a partir da contração das unidades contráteis, chamada de sarcômero, né, onde a gente vai ter actina, miosina, ali interagindo, né, para que ocorra a contração muscular. Elas estão presentes nas células musculares e contêm filamentos de actina e miosina, isso na célula muscular esquelética, né, e cardíaca, que para se deslizarem um sobre o outro e acontecer a contração, necessitam de que íon? Qual é o íon aqui? O cálcio, tá? A gente vai precisar do neurotransmissor, da placa motora para estimular, que é a acetilcolina, né, a contração. Quando a gente for estudar o sistema muscular, a gente vai ver a parte da fisiologia da contração muscular, onde tem ali a liberação da acetilcolina como neurotransmissor, né, a liberação do cálcio, e dessa forma ocorrendo o deslizamento da actina e miosina, né, em relação aqui à contração muscular. Um fica paradinho, o outro mobiliza por cima, fazendo aqui esse movimento e dessa forma gerando a contração muscular, mas isso a gente vai ver com detalhes, o passo a passo, na fisiologia do sistema muscular, ok? Aqui, no contexto eletrolítico, é saber que o cálcio participa dessa contração, assim como participa da coagulação e do metabolismo ósseo também. A hipercalcemia é um nível elevado de cálcio no sangue, ocorre quando a entrada do cálcio na circulação excede a excreção de cálcio na urina ou deposição nos ossos. As causas, aqui a gente tem o hormônio, né, e quando ele está em quantidade aumentada, né, a hiperparatireoidismo, né, isso vai gerar a questão do aumento do cálcio, ou tumores, pode também gerar isso, que é onde tem a maior quantidade de casos relacionados ao aumento do cálcio. Não é uma coisa muito comum. Quais são as manifestações clínicas da hipercalcemia? Poliúria, polidipsia, né, muita urina, muita sede,
desidratação, anorexia, náuseas, fraqueza muscular e modificações no sensório. Hipercalcemia grave, que é um cálcio, por exemplo, maior que 14 lá em cima, os sintomas podem se tornar graves e incluem fraqueza, dificuldade de concentração, confusão, estupor, inclusive coma. O outro lado da situação, que é a hipocalcemia, vai ser, por exemplo, por deficiência nutricional, e a gente viu que o valor normal é mais ou menos 8,5, 9, né? A gente viu que há essas divergências na literatura e depende do laboratório ali como referência. Então, valores abaixo do normal de cálcio, ele vai acontecer em algumas situações e o equilíbrio das concentrações de cálcio vai estar aí prejudicado quando o parato-hormônio estiver, né, que faz parte aí do metabolismo do cálcio, em quantidades alteradas. Pelos metabólitos da vitamina D, pela massa óssea e pelos rins. Então, essas alterações nesse metabolismo ósseo vai gerar aí uma hipocalcemia. Então, aqui, o hipoparatireoidismo gera deficiência de vitamina D, remoção cirúrgica da tireoide, diurese, hemorragia ou vômito em excesso também pode eliminar mais cálcio do que deve, alcoolismo e doença renal crônica. Sinais e sintomas em relação à hipocalcemia. Eu vou ter alterações musculares, como espasmos nas mãos e no rosto. Inclusive, isso aqui a gente vai ver nesse instante que tem os sinais que repercutem nas questões de prova, que podem aparecer relacionados com esses espasmos que acontecem no rosto e na mão, tá? Formigamento e adormecimento, que é a parestesia das extremidades, e cãibra. Complicações a nível mais grave em relação a essas alterações da hipocalcemia, convulsões, arritmias cardíacas, diarreia severa e persistente, tetania e ossos frágeis. Olha aqui a questão. Acerca do desequilíbrio do cálcio, julgue o item abaixo. Um paciente com hipocalcemia, diminuição do cálcio, apresenta como sintomas parestesia digital, diminuição da sensibilidade, e perioral, cãibras, espasmos musculares, tetania e convulsão. Então, aqui, o nosso gabarito está certo. São, sim, todos esses sinais e sintomas da palavra-chave aqui da hipocalcemia, tá? Tudo relacionado. Aqui a gente viu que tem o espasmo, né, da face e da mão. E isso vai ser visto por meio dos testes Chomsky e Trouzeal. Não sei como pronuncia corretamente, mas você vai ver a escrita aqui para a sua prova de concurso, tá certo? Então, Chomsky e Trouzeal, a gente vai ter aqui essas alterações, né, em relação à hipocalcemia. O sinal de Chomsky vai ser em relação à percussão no nervo facial, em sua porção inferior ao arco zigomático, como está na imagem, e provoca uma reação de espasmo facial. Então, o sinal aqui de Chomsky é o espasmo facial, visto aqui em relação a esse paciente, né, dessa foto do Google. O sinal de Trouzeal consiste em introduzir falta de oxigênio no braço por meio aqui do uso de um esfigmomanômetro, ou também chamado tensiômetro, para provocar espasmo no punho e no dedo, tá? Isso vai ser verificado aqui, que mostra uma deficiência de cálcio. Aí aquele esqueminho que a gente faz em relação a cada eletrólito, o cálcio, então, quando há uma diminuição do cálcio, né, vai ter como causa a tireoidectomia, ou seja, a retirada da tireoide, insuficiência renal ou pancreatite pode causar isso. E a hipercalcemia, o hiperparatireoidismo, câncer, uso de lítio também pode gerar o aumento do cálcio. Sinais e sintomas e resolução do problema. Aqui sinais e sintomas. E abaixo a questão do tratamento. Hipocalcemia pode causar aqui manifestações neurológicas como confusão, coma, parestesia, cãibra, convulsão. Na parte cardio, hipotensão, arritmia, parada cardíaca, gastrointestinal, náuseas, vômitos e poliúria. E a resolução da quantidade baixa de cálcio é repor o cálcio oral, monitorar o ECG, uso do magnésio e do gluconato de cálcio endovenoso lento. A hipercalcemia, o aumento do cálcio,
vai gerar constipação, anorexia, náuseas, vômitos, poliúria, polidipsia, desidratação, fraqueza muscular, parada cardíaca e insuficiência renal aguda. E a resolução da hipercalcemia é remover a causa, né, do problema, por exemplo, um tumor, um câncer que está gerando isso, corrigir a desidratação gerada pelo aumento do cálcio, com soro fisiológico, uso de diurético, repõe o soro para corrigir a desidratação e alguns diuréticos que eliminam o cálcio, né, para diminuir a causa do problema, e monitora o débito urinário desse paciente, né, com hidratação e medicamentos aí para eliminar o cálcio, tá? O próximo eletrólito que nós vamos estudar é o magnésio. É um íon importante e participa em função aqui de algumas enzimas, tá? Principalmente aqui no metabolismo da glicose e de diversos outros aqui carboidratos e proteínas. O magnésio também participa da contração e a irritabilidade aqui neuromuscular. O excesso, que é a hipermagnesianemia, pode produzir relaxamento muscular, inclusive do coração, além de alterações na condução elétrica cardíaca. Quais são então as funções desse eletrólito, do magnésio, que é um cátion? Atividade enzimática e neuroquímica, assim como para a excitabilidade dos músculos. Alterações do magnésio. A diminuição da quantidade de magnésio menor do que o normal, que é a hipomagnesianemia, pode ser causada, né? Aqui são as causas: desnutrição, queimadura, sepse, alcoolismo e pancreatite. E a hipermagnesianemia pode ser causada pela insuficiência renal ou uso de laxantes que eliminem o magnésio aqui pelas fezes. Sinais e sintomas da diminuição do magnésio: eu tenho anorexia, náuseas, vômitos, parestesia, câimbras musculares, irritabilidade, tremor, ataxias e convulsões. Professora, é um pouco difícil porque assim, diminuição do magnésio causa cãibra, diminuição do potássio causa cãibra. Professora, alterações musculares vão causar com magnésio, vai causar aqui com cálcio, vai causar aqui com tantos eletrólitos, tem os sinais e sintomas muito parecidos. Eu concordo com você. Eu estou botando aqui para você ver, né, até que existe essa inter-relação com esses eletrólitos. E às vezes esses distúrbios podem estar juntos, tá? Porque às vezes a pessoa está com diarreia, está eliminando não só o sódio, está eliminando também o potássio, está eliminando aqui, né, outros eletrólitos. Então pode acontecer inclusive em associação a esses distúrbios eletrolíticos, tá? O que mais cai em prova aqui não é a manifestação dos sinais e sintomas de uma maneira mais específica, geral, mas sim aqueles tópicos específicos, como a gente falou no caso do potássio, da arritmia, alterações de ECG, porque outros eletrólitos vão também causar arritmia, como a gente viu aqui. Mas o que tem mais repercussão em termos de questão de prova e que mostra arritmia é o potássio. É por isso que estudar esse assunto, ele tem que ter o direcionamento das palavras-chave em relação a cada tipo de eletrólito, como que isso vai focar na prova. Então, quando a gente fala de cálcio, as alterações musculares é o que tem mais impacto, tá? Então, é muito importante. Quando eu falo do magnésio, as alterações das enzimas do nosso corpo é o que tem mais cobrança. Então, é muito importante. Distúrbios do sódio, a questão do edema cerebral como complicação, principalmente com reposição rápida, né? Ou alteração do sódio para reduzir de forma também rápida. Então, essas dicas de cobrança desses eletrólitos e também a distribuição deles no meio intra e extra celular é o que mais aparece em prova. E é isso que a gente tem que focar mais. Mas eu preciso apresentar todo o conteúdo para vocês. Mesmo que vocês digam, mas está confuso, porque são sinais e sintomas que são parecidos, né? E eu vou falando exatamente o que você está pensando aí. Porque quando eu estudo, quando eu preparo a aula, eu me coloco no lugar do aluno e digo, meu Deus, mas isso aqui está parecido, né? São sinais e sintomas que tanto aqui vai casar aqui quanto no outro eletrólito. Mas é preciso pensar criticamente como que isso vai estar na minha prova. E é por isso que eu gosto de colocar as questões, independente do ano, porque isso aqui não muda, né, associado com a nossa teoria, para você ver qual direcionamento aqui a gente precisa ter no nosso resumo e para gabaritar as provas, beleza? Ok. Depois de tranquilizar você, para corrigir a diminuição do magnésio, a gente vai ter uma dieta rica em magnésio,
ou o uso aqui endovenoso, tá? Ou oral. Lembrando que diarreia não tem mais acento, né? A gente tem vários termos na área da saúde que foram modificados, né? Com relação aí à reforma ortográfica, dentre eles diarreia, traqueia, nada disso mais tem acento. Hipermagnesemia, que é o aumento do magnésio no nosso corpo. A gente vai ter aqui que ele é um depressor em grande quantidade do sistema nervoso central. A gente tem aqui essa parte da atividade do magnésio de neuroquímica, né, atividades neurais. Então, a gente vai ter que o aumento desse magnésio vai gerar uma depressão no sistema nervoso, náusea, sedação, hipoventilação, acidose respiratória, reduz reflexos tendinosos, isso é importante, inclusive, quando a gente está aqui repondo o magnésio, né, para evitar convulsão na eclâmpsia e pré-eclâmpsia da gestante, a gente precisa controlar a frequência respiratória, a gente precisa controlar os reflexos tendinosos. Isso aqui cai em prova mais no contexto de saúde da mulher, da eclâmpsia, para evitar a crise convulsiva da mulher com eclâmpsia. A gente faz a reposição do magnésio e um dos cuidados é justamente monitorar frequência respiratória, reflexos tendinosos, tá? Isso é importante. Então, fraqueza muscular, hipotensão, vasodilatação e pode também gerar parada cardiorrespiratória. Primeiro respiratório, que gera, né, como é interligado o sistema respiratório com o cardio, né, uma parada respiratória não revertida, gera aqui o problema maior. Então, qual é o tratamento se gerar essas alterações? Suspende o magnésio e usa o antagonista, que é a infusão de cálcio. E, no caso mais grave, hemodiálise para remover o excesso aqui do magnésio. Uma questão agora de número 14. Com relação aos distúrbios hidroeletrolíticos, julgue o item. O magnésio tem maior concentração extracelular. Epa! O magnésio tem maior concentração intracelular. Observe que só em saber se é maior dentro ou fora da célula, a gente já consegue aqui entender essas questões de distúrbios eletrolíticos, né, gente? Sendo que a hipomagnesemia ocorre sintomas de contração muscular, tremores, convulsão e distúrbios psiquiátricos. Então, aqui, o erro da questão está em dizer que o magnésio tem maior concentração fora da célula, enquanto, na verdade, ele é maior intracelular, tá? Errado, portanto. Só para a gente revisar aquela tabelinha que a gente já tinha visto anteriormente, olha o magnésio aqui onde ele tem mais, no meio, intra. Quais são os eletrólitos que têm maior quantidade no intra, para a gente revisar? O potássio, o magnésio, o fosfato, o sulfato, né? São aí os eletrólitos mais comuns no ambiente intracelular, tá certo? Importante a gente fixar isso. O fósforo, ó, o fósforo, a gente vai ter aqui, né, ele sendo apresentado junto com o grupamento aí do fosfato, junto com o oxigênio. Ele serve para o bom funcionamento neural e muscular. Quando eu tenho aqui alterações do fosfato, né, eu vou ter a hipofosfatemia, com causa alcoolismo, cetoacidose diabética e antiácidos. E a hipermagnesemia, eu vou poder gerar esse problema quando tem uma redução da excreção, o aumento da carga ou o hipoparatireoidismo, porque o metabolismo do potássio também vai ser ajustado com esse hormônio, tá? Paratireoidismo. Hormônios tireoidianos, né? Paratireoidianos. Com relação aqui ao fósforo, né, o fosfato, ele é um dos que menos aparecem em prova, mas é preciso a gente entender também os seus sinais e o seu tratamento, tá? A diminuição do fosfato, a gente vai ter aqui como sinais e sintomas lesões musculares, insuficiência respiratória e doenças ósseas, sendo ali manifestadas, né? Porque ele faz parte também do metabolismo ósseo. E o caso do tratamento é reposição com suplementos ou aqui de forma endovenosa, que é a hiperfosfatemia, vai ser ocasionada aqui sinais e sintomas como doenças ósseas metabólicas e depósito de fosfato de cálcio em tecidos moles. E aqui, para resolver esse problema, infusão de cálcio, soro fisiológico, diuréticos, bicarbonato, para aumentar a excreção de
fosfato, né, do fósforo e o uso de vitamina D, tá? O fósforo é o Pzinho puro, né, e o fosfato PO4, tá? Finalizamos as nossas aulas aqui. Observe que dessa parte final, que a gente só comentou, para ficar completo, não tem questões, a gente procurou e não encontrou. E o que mais aparece em prova? Distribuição desses eletrólitos em termo intra e extracelular. Quais são aqueles, né? Faz uma tabelinha, que é mais comum no intra. Quais são aqueles que são mais comuns no extracelular? Principalmente o sódio e o potássio são os que mais aparecem em prova. Entender que esses distúrbios eletrolíticos, eles estão acompanhados de alguma doença de base ou excesso, né, desse eletrólito ou falta desse eletrólito por alimentação inadequada ou por iatrogenia, por exemplo, no caso do potássio, né, na diluição de alguns medicamentos, usar o potássio, por exemplo, que leva a óbito imediato por conta das arritmias cardíacas. Então, isso é de grande relevância, focar nessas partes que mais caem em prova. Decorar esses sinais e sintomas em cada um desses eletrólitos não seria aqui o recomendado, porque você vai gastar o tempo e daqui para o dia da prova, com certeza você já teria esquecido. Então, o que a gente precisa focar? Em relação ao cálcio, a questão das alterações, dos sinais, dos espasmos musculares, potássio em relação a alterações da parte elétrica do coração, as arritmias, onda T apiculada no ECG, né? A questão aqui do sódio, não repor e nem diminuir a quantidade de sódio de forma rápida para não dar edema cerebral. Então observe que a gente trouxe as questões que cobravam exatamente essas dicas finais que a gente está dando aqui, tá certo? Então anota tudo que foi falado. É claro que eu precisei fazer a aula completa, né? A questão do magnésio e do fosfato é onde cai menos, mas eu precisei trazer para você, para a gente também usar essa associação aqui de forma bem ampla do que cai mais, do que cai menos, tá? Espero que você tenha gostado da aula e eu encontro você em outras aulas aqui no Gran Curso Online rumo à sua aprovação. Liga o modo turbo, qualquer dúvida eu estou à disposição. Essas informações, tem um artigo na internet que eu utilizei da Universidade de Ribeirão Preto, que traz esses dados utilizados aqui na aula, tá? A gente depois pode disponibilizar aí o link, mas se você colocar distúrbio hidroeletrolítico, Ribeirão Preto no Google, você já consegue achar esse eletrólito. Se você não encontrar, manda no fórum que a gente disponibiliza para você o link. E com certeza você vai crescer também, né, com a leitura desses materiais que ampliam o nosso conhecimento. É um tema que não é tão cobrado em prova, mas quando cai, o aluno pode cair em pegadinhas importantes que não vão, depois de assistir essa aula, não vão cair, porque já foi direcionado aqui o que é que você precisa ficar atento, tá certo, galera? Um grande abraço e fica comigo em outras aulas aqui nos nossos cursos do Gran Curso Online.